1 de João, capítulo 5, versículos 18 até o 20. Diz assim o texto bíblico, versículo 18: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Versículo 20: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pode tomar o seu lugar e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Eu tenho muito apreço pelas coisas que o irmão João escreveu, porque o irmão João ele teve uma experiência diferenciada com o Senhor Jesus em relação até aos demais discípulos e apóstolos. Ele esteve mais próximo, ele foi mais íntimo de Jesus, esteve sempre ao lado de Jesus, era aquele que sempre se sentava do lado de Jesus, e mesmo sendo um homem muito simples, foi um homem que soube viver uma vida cristã na excelência. Se nós fôssemos falar de viver uma vida cristã na excelência, observando os parâmetros bíblicos para isso, nós chegaríamos à conclusão que algumas coisas do que nós reputamos ser uma boa vida cristã facilmente cairiam, e a gente acabaria atribuindo novos valores à nossa vida cristã. E quando a gente lê o apóstolo João, a gente claramente entende isso pela sua natureza cristã. Mas veja bem o que ele disse: aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus, eu acho que você... Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, há uma tradução que diz que não peca, mas essa tradução mais atualizada, ela diz aquilo que o texto quer dizer na verdade: aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Mas antes de dizer isto, acho que nós precisamos entender quem é nascido de Deus e o que significa ser nascido de Deus. Essa semana, pensando estas coisas, eu acabei me lembrando de um personagem conhecido de nós todos. Um momento ela se chamava Baby Consuelo, depois passou a se chamar Baby do Brasil, e teve um tempo que ela se converteu a Cristo. E quem sou eu para duvidar de que ela tenha se convertido de maneira real e verdadeira? Mas ela andou dando entrevistas e dizendo uma coisa que eu achei engraçada em princípio. Ela disse que teve uma experiência que ela mergulhava no ventre de Deus. Era o que ela dizia. E que ela era gerada de novo em Deus. Quem sou eu para dizer que a revelação, que o sonho dela não tenha sido real, que não tenha sido de fato uma revelação? Não estou aqui para julgar isso. Achei uma história engraçada, diferente, mas ela é uma pessoa diferente. Ela não se comporta como a maioria das pessoas se comporta, mas ela é diferente. E ela, se convertendo a Cristo, ela disse isso.
Está certo que nós não temos certeza que isso aconteceu, mas isso nos dá uma ideia do que poderia ser alguém nascido de Deus, ou alguém gerado em Deus. Porque, irmãos, o que é ser nascido de Deus? E a gente precisa simplificar, e quando a gente tenta simplificar, eu me lembro de Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. E você conhece muito bem a história que está lá no capítulo 3 do Evangelho de João. E ele vai procurar Jesus de noite e ele diz: Senhor, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém conseguiria fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí ele diz: o que a gente faz? O que a gente faz para alcançar a vida eterna? E aí Jesus disse: é fácil e simples, é nascer de novo. Faz o seguinte, você nasce de novo. E o príncipe ficou tão embaraçado com isso, porque era simples demais. Ele disse: mas Senhor, eu não estou entendendo, o que a gente vai fazer? Então, eu sendo um homem adulto, volto para o ventre da minha mãe e nasço outra vez? Disse: não, Nicodemos, não é isso. É preciso nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. E aí, lendo o capítulo 3, quando você chega no versículo 8, Jesus ainda está explicando a Nicodemos. Ele diz assim: olha, Nicodemos, o vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, primeira característica de quem é nascido de Deus: quem é nascido de Deus não é dono da própria vida. Quem é nascido de Deus não decide aquilo que vai fazer, mas reporta-se ao Senhor, ora ao Senhor e pede ao Senhor e deseja ardentemente que o Senhor conduza a sua vida. Não sei se é assim na sua casa, mas eu moro no Morro dos Ventos Uivantes. À tarde, enquanto eu estava escrevendo alguma coisa para não me perder, eu estava escutando o vento assoviando, porque ele faz isso lá onde eu moro, um vento forte, e a gente ouve o vento. E eu me lembrei disso porque Jesus diz: olha, o vento assopra onde ele quer, a gente consegue até ouvir a sua voz, ouvir o seu ruído, mas a gente não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim também é aquele que é nascido do Espírito. Para onde você vai o ano que vem? Não sei. O que você vai fazer? Não sei. A minha vida foi entregue ao Senhor e eu já tenho dito a Ele algumas vezes: pode decidir por mim, pode fazer aquilo que o Senhor quiser na minha vida, porque a minha vida eu já entreguei ao Senhor e eu não a quero de volta. Eu quero entregá-la todos os dias até o final da minha vida ou da volta de Jesus. Alguém aí nasceu de Deus? Alguém aí é nova criatura? Alguém aí nasceu de novo? Alguém aí começou nova vida? Alguém aí está no processo de Deus para ser gerado de novo e começar a nova vida? É isso, é isso, é isso. Nós brigamos muito, nós tentamos retomar a nossa vida muitas vezes, mas o fato é que do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, esta foi a decisão mais radical que nós tomamos na vida, porque nós pegamos a nossa vida, entregamos a Jesus e dissemos a Ele: a partir de agora eu pertenço ao Senhor, faça da minha vida aquilo que o Senhor quiser fazer. Você consegue dizer amém? Amém. Amém. Eu também digo amém. Mas aquele que é nascido de Deus carrega características de Deus. Aquele que é nascido de Deus se parece
com seu pai. Sabe, meus irmãos, eu olho para os meus filhos e eu tenho a impressão que eles são e serão pessoas melhores do que eu. São mais inteligentes, são mais capazes, são melhores, são mais bonitos do que eu. E eu acho que quando eles chegarem na minha idade serão pessoas muito melhores do que eu. Mas eu também não tenho dúvida que eles guardam características minhas, que eles guardam características da mãe deles, que eles têm algo em comum comigo, que eles herdaram alguma coisa de mim, afinal, eles foram gerados a partir de nós, por isso eles têm que guardar características nossas. E aí, como é que você conhece alguém que é nascido de Deus, alguém que foi gerado em Deus? É alguém que se parece com o seu pai, é alguém que se parece com o Senhor. E aí a gente precisa pensar um pouquinho, e a gente precisa se olhar no espelho para saber se nós guardamos algumas das características do Senhor. Você quer ver, por exemplo, características de Deus? Amor, primeiramente. Característica de Deus, bondade. Característica de Deus, mansidão. Característica de Deus, humildade. Característica de Deus, fidelidade, santidade. Característica de Deus, perdoa com facilidade. Característica de Deus, ama sem restrições. Isso apenas para falar algumas. Eu não posso dizer que eu sou nascido de Deus se eu tenho dificuldade de amar o meu irmão. Eu não posso dizer que eu sou nascido de Deus se eu tenho dificuldade em perdoar o meu irmão. Eu não posso dizer que eu sou nascido de Deus se eu tenho dificuldade em ser humilde, se eu tenho dificuldade em ser fiel, se eu tenho dificuldade em procurar viver uma vida de santidade, porque quando a Bíblia nos manda viver uma vida de santidade, ela não nos dá nenhum outro exemplo. Ela diz, e é Pedro quem diz isso na primeira epístola, no primeiro capítulo: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Característica de Deus. Se você é nascido de Deus, se eu sou nascido de Deus, é dessa forma que nós fazemos, é dessa forma que nós reagimos. Aliás, essa tarde eu ouvi um pregador que eu gosto de ouvir. Depois me pergunte que eu te digo o nome, porque eu tenho medo de ouvir determinadas cabeças, mas tem alguns que eu ouço. E à tarde eu ouvi, e ele pregando me fez pensar na seguinte afirmação: ser salvo não está relacionado com eu ir para o céu em detrimento do inferno, mas enquanto eu possa a cada dia me parecer com o Senhor Jesus. Para que você aceitou Jesus? Por que razão você está aqui? Essa manhã nós dissemos aqui na classe da escola dominical: eu tenho renunciado a algumas coisas na minha vida para servir ao Senhor Jesus. Falei com um grupo de obreiros e eles disseram: nós também temos renunciado a algumas coisas para servir a Jesus. E se eu olhar para esta igreja, eu posso perguntar, e eu acho que você vai assentir, vai concordar comigo, que você tem renunciado a algumas coisas para servir ao Senhor Jesus. Eu tenho renunciado a algumas coisas para servir a Ele, mas todos os dias eu tenho me olhado no espelho e eu tenho falado com o Senhor que eu preciso ter uma vida melhor, que eu preciso ter características melhores, que eu preciso agir e reagir melhor, que eu preciso tratar melhor, que eu preciso conviver melhor, que eu preciso ser um pai melhor, que eu preciso ser um marido melhor, que eu preciso ser um colega de trabalho mais leal, que eu preciso ser alguém melhor a cada dia, sem máscara. Então, ser salvo não está relacionado com essa ideia de que eu vou para o céu, ou não ser salvo, essa ideia de que eu vou para o inferno, não. Ser salvo tem a ver com eu parecer com aquele em quem eu fui gerado, e eu estou aqui pedindo graça e misericórdia a Deus
todos os dias, porque eu quero me parecer um pouco com aquele que me gerou. Se você concorda com isso, diga glória a Deus. Se você concorda com isso, diga amém. E faça a mesma oração, para que eu e você possamos, quando alguém olhar para nós e ver em nós, que nós nos parecemos com o Senhor. Você acha que a gente precisa de deputados melhores? Sim ou não? Pode afirmar sem medo, irmãos. Sim ou não? Sim. Senadores melhores? Sim. Governadores melhores? Sim. Prefeitos melhores? Sim. Vereadores melhores? Sim. Políticos melhores? Juízes melhores? Empresários melhores, policiais melhores? É evidente que nós precisamos, mas eu ando pensando numa coisa muito mais séria do que isso. Nós precisamos ser crentes melhores. Nós precisamos ser uma igreja melhor. O Brasil precisa de políticos melhores, precisa de juízes melhores, precisa de políticos melhores, precisa, mas o Brasil está precisando mesmo de uma igreja melhor, de uma igreja que se identifique com o Senhor, de uma igreja que ande pela palavra do Senhor, de uma igreja que tenha uma identidade marcada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu preciso olhar para Ele, ver como Ele reagiu, como Ele tratou, como Ele andou, o que Ele falou, para eu ver se a minha vida está pelo menos parecida com a vida dele. Porque afinal de contas, eu tenho que guardar características que são características dele. Mas esse texto diz também: aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Há uma outra tradução que ela diz assim: aquele que nasceu de Deus, a si mesmo se conserva, e o maligno não lhe toca. Eu quero pregar uma coisa polêmica, quero falar uma coisa polêmica. Talvez você não concorde comigo, não tem problema, pense. Nós não viemos aqui para fazer você concordar com uma ideia, não. Mas esse texto diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Quando eu falo de maligno, nós temos que pensar não apenas no diabo, o nosso adversário maior, mas nós temos que pensar no sistema mal, ruim, maligno, do qual esse mundo está impregnado. Mas também eu não posso deixar de pensar no meu adversário, porque é ele a inspiração de todas estas coisas. O homem sem Deus, o homem que não nasceu de Deus, ele se parece com outra pessoa, mas não se parece com o Senhor. Mas o texto diz que o maligno não toca. E eu lendo estas coisas essa semana e preocupado em trazer essa palavra aos irmãos, eu fiquei pensando, e o versículo 19 nos afirma isso, já vamos falar, que nós pertencemos ao Senhor. Eu não sei como é que você se sente em relação a isso, mas eu me sinto incluso numa classe diferenciada, não necessariamente melhor, não estamos aqui defendendo essa ideia, mas numa classe que pertence ao Senhor, num grupo que pertence ao Senhor, num grupo que é do Senhor. E quando o texto diz que o maligno não toca, eu fico pensando algumas coisas e tenho muita vontade de explicar isso, de fazer entender isso. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, me permitam isso, foi a forma simples como eu achei de explicar isso aos irmãos. Quando eu era mais novo,
antes de me casar, vivendo com a minha mãe tinha muita dificuldade em achar que um dia eu poderia me casar e ter uma família, e ter filhos, e cuidar de uma família e cuidar de filhos. E você sabe como é que é mãe, né? Mãe não é mãe, se ela achar que mãe é assim, ó, você coloca essa Bíblia aqui e ela não diz assim para você, cuidado que essa Bíblia pode cair. Ela diz assim, essa Bíblia vai cair. É assim? Toda mãe é assim, acho que eu conheço, né? De repente tem alguma, você bota um copo aqui na ponta, ela diz, olha, vai cair. E a minha mãe, quando ela queria falar comigo, ela não media palavras, ela não tinha esse problema não, ela falava comigo e dizia, olha, eu não posso me repetir aqui aos irmãos o que ela falava para mim, mas ela dizia algumas coisas para mim, mas ela está rindo porque conhece, e ela não acreditava, ou pelo menos me dizia que não acreditava, ou tentava me empurrar para frente, me arrancar daquela preguiça, daquele marasmo, tentando me colocar para cima. Ela dizia assim, olha, você não vai se casar, você não consegue sustentar uma mulher, você não consegue sustentar filhos, você não consegue ter uma família. E algumas vezes ela me envergonhou perto da namorada, menos da Vilma, porque quando elas chegaram próximo houve um choque, e aí houve um certo cuidado. Mas Deus me abençoou, apesar daquelas previsões ou daquelas palavras, Deus me abençoou e eu me casei, e Deus nos deu 3 filhos. Eu queria dizer para vocês, e não aconselho ninguém a fazer como eu fiz, mas foi assim que nós fizemos, por isso eu estou dizendo. Nós não pensamos, não ficamos pensando para ter filho, não fizemos conta para ter filho. Morávamos numa casinha ali na Nova Brasília, pequenininha, que só tinha um quarto, tudo muito pequenininho, e os nossos 3 filhos nasceram, a gente estava morando ali naquela casinha na Nova Brasília. Mas todas as vezes, todos os anos, com carro, sem carro, de ônibus, do jeito que dava, nós colocávamos as crianças no ônibus, íamos para lá e passávamos lá com ela 15 dias lá no litoral. E você sabe que a minha mãe aprendeu a respeitar a gente, e ela viu que a realidade era diferente, o coração dela folgou com isso, porque quando as nossas crianças chegavam lá, eles eram crianças educadas. Não precisava dizer para eles que eles não podiam pular em cima da cama dela porque eles não pulavam. Não precisava dizer para eles que eles não fizessem bagunça, porque eles não faziam. E de vez em quando os meus outros sobrinhos iam para lá e minha mãe botava de castigo. Às vezes até dava uma palmada, mas nos filhos do Edmilson ela nunca pôs a mão. Porque eu ia brigar com ela? Não, ela era avó. Porque da Vilma ia se aborrecer? Não, ela era avó. Sabe por quê? Porque não precisava. Aliás, nunca precisou dos tios corrigirem, nunca precisou dos pastores corrigirem, nunca precisou de ninguém corrigir, nem falar nada. Sabe por quê? Porque nós corrigíamos na nossa casa. Então, quando a gente queria castigar, a gente castigava. Eram os nossos filhos. Castigar, meus irmãos, saibam, entendam, nós não chegamos a bater nos nossos filhos, já disse isso muitas vezes, mas nós corrigíamos ao ponto de que ninguém precisasse corrigir os nossos filhos para nós. E eu sei que muita gente boa aqui na igreja age e agiu dessa forma. Nós temos muitos exemplos aqui. Eu e você nascemos do Senhor, somos filhos do Senhor, somos gerados nele, nascemos dele. Não é preciso ninguém nos corrigir. Se você pertence a ele, é ele que te corrige. Se você é dele, é ele que trata com você. E olha que está escrito que ele corrige ao que ama e até açoita aquele a quem tem por filho. Quando ele quer corrigir, ele corrige. Quando ele quer açoitar, ele açoita. Quando ele quer chamar a nossa atenção, ele chama. E não é necessário que ninguém faça isso por ele, porque eu e você somos filhos dele, nascemos dele, fomos gerados nele, e ele tem um amor por nós que vai muito além daquilo que a nossa imaginação possa conceber. Então, quando alguma coisa boa me acontece,
eu digo, foi o Senhor. E quando alguma coisa não muito boa me acontece, eu tenho dito também, foi o Senhor, porque Ele é o meu dono, Ele é Senhor da minha vida, eu nasci dEle, eu vim dEle. Nem sempre as coisas estão como eu gostaria, mas quando elas não saem do jeito que eu gostaria, eu sempre digo, foi o Senhor. Ainda que tenha sido culpa minha, ainda que Ele precisasse me corrigir, ainda que Ele precisasse chamar a minha atenção de alguma maneira, mas eu tenho atribuído ao Senhor todas as coisas que acontecem na minha vida. Sabe por quê? Porque Ele é o meu Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Eu sou filho, Ele é pai. Eu sou ovelha, Ele é pastor, e Ele não permite que alguém me toque. Sabe que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos convidando o diabo para ir para a nossa casa, ou nós estamos atribuindo coisas a Ele dentro da nossa casa, estamos dizendo que foi Ele, estamos dando autoridade, estamos dando moral, para falar numa linguagem de meninos, estamos dizendo que foi Ele que fez, que foi Ele que aconteceu. Mas saiba que eu não admito isso na minha casa. O Senhor é dono da minha vida, o Senhor é dono da minha casa, o Senhor é dono da minha vida integralmente. E quando Ele quer me corrigir, e olha que de vez em quando Ele tem me corrigido, e eu tenho dito ao Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Então eu tenho dito que é o Senhor que fez. E eu encontro algumas coisas na Bíblia que me fazem pensar que foi o Senhor que fez. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Quem quebrou? Quem disse isso? Davi. Quem quebrou? O Senhor. Sabe por quê? Porque Davi pecou, e aí o Senhor chamou ele a atenção, corrigiu, e depois de ele ter passado pelo sofrimento, ele não trouxe o diabo para essa realidade. Ele se lembrou do seu pecado, se arrependeu, pediu perdão, se confessou ao Senhor, mas ele disse isto: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Sabe quem quebrou? Foi o Senhor. Sabe quem corrigiu? Foi o Senhor. Sabe quem te chamou a atenção? Foi o Senhor. E aí, se você for, semana passada nós ouvimos aqui, o pastor Carlos acabou falando isso sobre Noemi, e quando elas estavam voltando, diz o texto bíblico, assim pois foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Você lembra da história? Acontece a seca aqui, as coisas estão ruins, ela sai com seu marido, seus 2 filhos, vão para Moabe. Chega em Moabe, morre Elimeleque, seu marido. Daí alguns dias os seus filhos se casam, e ela tem mais 2 pessoas em casa. De repente os filhos morrem, e ela fica com as 2 noras. Uma delas resolve ficar, e Ruth volta com ela. E quando ela volta, que ela entra em Belém, a sua terra, as pessoas olham para ela e dizem assim: ó, essa aí é Noemi, não é ela. Parece com ela é Noemi. E ela diz assim: façam uma coisa para mim, não me chamem de Noemi, porque Noemi quer dizer agradável. Eu quero que a partir de hoje vocês me chamem Mara, porque o Senhor me deu amargura de espírito. Em nenhum momento Noemi chamou o diabo para a sua vida e disse: foi ele que fez. Sabe por quê? Porque Noemi pertencia ao Senhor, assim como eu e você pertencemos ao Senhor. E todas as vezes que as coisas acontecem na nossa vida, elas acontecem com algum propósito. Agora saiba de uma coisa: quando Deus nos corrige, Ele tem um propósito. Você conhece pai, algum pai que ame o seu filho e que deixa de corrigi-lo? Sim ou não? Você conhece um pai que ame o seu filho e deixa de corrigi-lo? Não. Você conhece algum pai que corrija para ver o seu filho pior? Também não. Você corrige porque você quer vê-lo melhor.
Todas as vezes que eu passei alguma situação, todas as vezes que as circunstâncias da vida chegaram na minha casa, na minha vida, e eu senti algum aperto, passei alguma coisa, como passei essa semana, sabe que eu me lembrei essa semana, aconteceram alguns problemas essa semana, eu tive uma semana difícil, mas eu me lembrei de que eu pertenço ao Senhor. Estas coisas que estão acontecendo estão no controle de Deus. Algumas pequenas coisas aconteceram, a gente sofre, o coração fica abalado e a gente não fica naquilo que seria o nosso natural, normal, mas eu me lembrei, cheguei na minha casa ainda trêmulo com algumas coisas que aconteceram essa semana, mas eu me lembrei de que eu pertenço ao meu Deus, e ainda que algumas coisas aconteçam fora do meu controle ou daquilo que eu gostaria que acontecesse, todavia a minha vida está nas mãos do Senhor, e Ele tem o controle destas coisas. E sabe mais de uma coisa, eu estou certo, estou convicto, estou desconfiado, isto é maneira de dizer que o Senhor está preparando uma bênção grande para minha casa, e que esta bênção vai chegar a despeito de todas as coisas. Eu estou certo de que o Senhor vai me abençoar. Glória a Deus. O nosso adversário gostaria que quando acontece alguma coisa de ruim na nossa vida, a gente dissesse assim: olha, foi o diabo. E aí você dá o crédito para ele, que foi ele que fez. E aí nunca mais você se levanta. E aí nunca mais você se ergue. Tem gente que está desviada por causa disso, mas eu e você não. Nós chegamos aqui hoje para adorar o Senhor. Não é porque viemos aqui para ver os irmãos ou nos divertir. Viemos aqui porque pertencemos a Ele, nascemos dEle, fomos gerados nele, e Ele tem o controle da tua vida, assim como Ele tem o controle da minha vida. Os acontecimentos vêm para a nossa vida, estão no controle dele. Quem foi o maior sofredor da Bíblia, irmãos? Foi o maior sofredor, o homem que mais sofreu na Bíblia. É fácil, há um livro escrito na Bíblia apenas para falar do sofrimento de um homem. E aí, quando todos os mensageiros chegam e dizem para ele, e dizem a ele todas as coisas que ele perdeu, e ele contabilizou o prejuízo, qual foi a reação dele? Foi que ele disse: eu saí nu do ventre da minha mãe, aí para lá eu vou voltar também. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Alguém aqui já perdeu alguma coisa? Já perdeu alguma coisa? Já passou por uma situação difícil? Eu já passei algumas, tenho passado outras, e eu tenho a expectativa de que, se eu viver um pouco mais, eu vou passar por outras. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu estou convencido disso. Não viria para cá de forma leviana dizer isso aos irmãos. Eu estou convencido de que minha vida pertence ao Senhor. Ele conhece os meus defeitos, Ele sabe aonde estão as minhas limitações, Ele conhece as minhas inclinações, mas eu tenho dito a Ele todos os dias que Ele é Senhor da minha vida, e que Ele pode fazer da minha vida aquilo que Ele quiser. Às vezes a gente está de joelho dobrado, e um dia eu cheguei aqui cedo, dobrei os meus joelhos no domingo, e tinha aqui uma outra pessoa. Nós temos pessoas que gostam da gente, pelo menos algumas, graças a Deus, gostam da gente, e ela diz assim: pastor, fotografei o senhor orando, porque eu achei lindo o senhor chegar aqui essa hora e dobrar o joelho para orar, e eu vou botar no Face. Graças a Deus que ela não colocou, porque faria um elogio fora do lugar, mas eu estava ali de joelho dobrado. Ah, é lindo você de joelhos dobrados. Muitas vezes você está de joelhos dobrados, você está com o coração derretendo na presença do Senhor, e falando para Ele das suas limitações, das suas dificuldades, dos seus defeitos, e pedindo misericórdia. E Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele me conhece, e Ele tem o controle da minha vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E essa história de Jó ainda continua.
que quando a sua mulher diz para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, o que ele responde? Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, mas foi o diabo que feriu a Jó, não foi? Foi ele, não foi? Não foi ele? Foi ele. Quem permitiu? O Senhor. E não pense que o Senhor não tinha o controle dessas coisas. Ele sabia até onde podia ir o sofrimento de Jó. Ele conhecia a estrutura de Jó. Ele sabia o tempo, a hora de colocar um basta naquela situação, porque o controle está nas mãos dele. Ou um dia alguém imaginou que o diabo pudesse fazer com Jó aquilo que quisesse. Pois eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o diabo não pode fazer na tua vida e na tua casa aquilo que ele quiser fazer. Se você é nascido de Deus, se você é gerado de Deus, o maligno não te toca. A tua vida, a tua casa, aquilo que você tem, estão no controle de Deus, e só acontecerá lá alguma coisa se o Senhor permitir. A gente não tem tempo para ficar falando, mas você se lembra quando o povo de Israel está vindo caminhando, e de repente a história que aquele homem, que aquele rei, me parece que dos moabitas, estou me lembrando disso agora, ele chama Balaão, Balaque chama Balaão para que venha amaldiçoar aquele povo, porque ele entendeu que se não houvesse uma coisa dessa natureza, ele seria flagrantemente derrotado pelos de Israel, que eram um povo de Deus. Mas aquele homem sobe, oferece todos os sacrifícios, e tem um momento que ele diz assim: eu não posso amaldiçoar, porque esse povo é bendito, esse povo é abençoado, e eu não tenho autoridade para amaldiçoar. Irmão, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, a sua vida pertence ao Senhor, você é abençoado, e se você concorda com isso, pelo menos levante a sua mão, porque você é abençoado do Senhor, você é abençoada do Senhor, e não é aquele seu vizinho, não é aquele seu colega de trabalho que mexe com não sei o que vai poder fazer alguma coisa com a sua vida, não, porque a tua vida está guardada em Cristo, e Cristo em Deus, e ninguém pode fazer alguma coisa que ele não permita. Ei, Pedro, Satanás pediu para se andar com você. Ele pediu para fazer isso com você, mas eu não permiti. Eu não permito. Aleluia. Você já passou luta? Já passou luta, já passou tribulação, você já viveu? Tem uma música aí que eu sei que é prova, eu sei o que é funil, eu sei o que é, sei lá, essas coisas todas, eu sei o que é peneira, essas imagens todas que a gente tem, eu sei o que é tudo isso. O que mais? Moenda, sabe? Você já passou esses negócios? Eu já passei também, já chegaram algumas lutas na minha casa. Tem dia que você recebe uma notícia que você não está esperando e você fica trêmulo, parece que você não consegue ficar em pé diante das situações, porque as notícias às vezes são aterradoras, são assustadoras, deixam a gente com medo. Eu não sei se você sente medo, mas eu não tenho vergonha nenhuma, nem dificuldade nenhuma em dizer que de vez em quando eu sinto medo, mas o medo é alguma coisa que chega, nos abala, de acordo com a notícia que ouvimos, mas a gente vai se lembrando, a gente começa a se lembrar aos poucos que a gente pertence ao Senhor, e quando a gente se lembra que a gente pertence ao Senhor, o medo vai saindo e a gente vai enfrentando com o Senhor ao nosso lado
a sua mão estendida, a sua graça protetora. E sabe de uma coisa? A luta passou, a vitória chegou, porque o Senhor é Senhor da sua vida e nenhum outro pode fazer com você aquilo que Ele não permitir. Diz a palavra de Deus que você não enfrenta luta nenhuma além daquilo que você possa suportar. Às vezes a gente vê umas imagens das embarcações, algumas são exageradas, aquelas que aparecem nos filmes, aquilo é fantasia, mas há ondas tremendas, há tormentas, tribulações tremendas em alto mar. Os pescadores enfrentam isso, alguns nem voltam para casa. Mas em relação à sua vida, às vezes a gente compara, né? A Zene gosta de cantar e eu gosto que ela cante a música do barquinho, Meu Barco. Eu gosto muito daquela canção, não sei se você gosta. Gosto muito. Outro dia botaram no ritmo de forró, não gostei não, mas quando a Zene canta essa canção eu gosto muito, porque ela é linda. E a nossa vida é comparada a um barquinho, e às vezes o nosso barquinho é muito pequenininho para o tamanho da onda. Pois saiba que o Senhor da tua vida, aquele a quem você pertence, se a onda estiver muito grande para o seu barquinho, ou Ele reforça o teu barco, ou Ele diminui o tamanho dessa onda, mas você não naufraga. Não é porque você é bonzinho ou porque eu seja bonzinho, é porque nós fomos comprados pelo Senhor, somos propriedade dEle, e Ele tem controle total e absoluto sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Aleluia. Os versículos 19, que já está ali. Sabemos, eu não sou um crente assim muito barulhento. Há gente que pensa até que eu não sou muito crente, porque algumas pessoas têm umas reações que eu não tenho, mas cada um de nós reage de um jeito. Mas quando eu li essa realidade, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu vou repetir, porque esse maligno aí, claro, é esse sistema do mal em que o mundo está inserido. Mas nós não podemos deixar o nosso adversário de fora, porque ele é influenciador, é inspirador destas coisas. Quando eu agora, a título de conhecer a história, eu estou tentando ver, é muito pesado, às vezes não dá, mas eu estou tentando ver uma série que fala de um período que vai ali dos anos 80 até os anos 90, um pouquinho mais, um pouquinho menos, em que um homem mexeu com a estrutura de um país aqui na América Latina. Um senhor chamado Pablo Emílio Escobar Gaviria. Esse homem promoveu na Colômbia, segundo historiadores, 1000 mortes, em torno de 1000 pessoas ele matou, em nome do dinheiro, da ganância, e isso é do maligno. Isso é terrível. Quando a gente fala da política nacional e todos os dias que você abre o jornal tem um novo escândalo de corrupção, seja na esfera dos municípios, dos estados, da União, das empresas, dos governos, todo dia tem. E aí você fica pensando, mas gente a quem você atribuía uma qualidade, de alguém correto, de alguém que fazia coisas certas, e de repente você descobre que essa pessoa estava envolvida com aquilo. Nós vivemos um fato histórico um dia desses, que pela primeira vez na história da nossa república, um senador foi preso, está preso no cumprimento do seu mandato. Sabe o que é isso? É a corrupção.
E aí a gente diz assim: não, mas isso é aqui no Brasil. Não, senhores. Agora com a FIFA, o escândalo da FIFA, foi suíço, foi francês, foi gente da África do Sul, foi gente de todos os lugares, e todo mundo, uma turma grande, gente com reputação muito boa, gente com um bolso muito cheio, que estava ganhando ainda mais dinheiro na corrupção. Mas isso não passa na cabeça daquele que é nascido de Deus, que foi gerado em Deus, aquele que foi comprado com sangue. Isso não passa na nossa mente, isso é um sistema maligno. Mas eu tenho vontade de glorificar ao Senhor quando esta palavra do nosso amado João nos diz: sabemos que somos de Deus. Se essa é a sua realidade, se é assim que você se sente, eu te aconselho a levantar a sua mão e com todo o ímpeto dizer: glória a Deus, porque apesar de eu ser quem sou, apesar das minhas limitações, apesar das minhas dificuldades, eu pertenço ao meu Deus, eu sou dele, e acabou. Eu sou dele enquanto estou aqui pregando. Amanhã de manhã eu serei dele, e eu vou ser dele até o final da minha vida, porque eu não admito a hipótese de viver fora desse círculo. Eu não admito a hipótese de viver fora desta realidade. Eu pertenço ao Senhor. O nosso adversário, ele não pode nos tirar daí, mas ele pode nos persuadir. Quando Balaque, pensando no dinheiro que ele ganharia, se corrompeu, Balaão foi corrompido por Balaque, ele, querendo amaldiçoar, não conseguiu. Teria ficado rico, mas ele estava tão seduzido pelo dinheiro de Balaque, que Números não nos revela isso, mas o Apocalipse nos revela que Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, e eles se corromperam, e eles se curvaram por causa das mulheres moabitas. Eles se curvaram diante dos deuses moabitas. O meu adversário não pode me arrebatar das mãos do Senhor. O meu adversário não pode me arrebatar das mãos daquele que me comprou, das mãos daquele em quem eu fui gerado, das mãos daquele de quem eu nasci. Ele não pode me arrebatar. Agora ele pode tentar me persuadir, e muitos estão sendo persuadidos, e alguns até estão pulando fora deste lugar, desse círculo, desta situação, e estão deixando de pertencer ao Senhor. Mas eu quero dizer para vocês que essa é uma luta dramática que acontece no mundo espiritual, mas enquanto eu servir ao Senhor, enquanto eu mantiver uma vida de fidelidade, enquanto eu mantiver uma vida de confissão, enquanto eu mantiver uma vida de comunhão com o Senhor, o meu adversário vai tentar, ele até deseja, mas não vai me arrebatar das mãos daquele que me comprou, porque ele me comprou por preço muito alto, e Pedro disse que não foi com ouro nem prata ou com qualquer outra coisa preciosa deste mundo, mas foi com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei quanto a você, mas eu estou seguro e estou certo de uma coisa: eu vou continuar na presença do Senhor, com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, com as minhas inclinações, com as minhas limitações,
mas eu vou continuar na presença do Senhor, e pelo menos até que eu morra, ou até que Ele volte, eu não saio da presença do Senhor. Eu não sei quais as circunstâncias que virão na minha vida, eu não sei que problemas eu enfrentarei, mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu serei vitorioso, porque o Senhor é bom. Então, igual a Josué, eu já tomei uma decisão, e se a minha casa caminhar comigo, e ela tem caminhado comigo, eu vou dizer como disse Josué: eu não sei quanto a vocês, mas há uma decisão na minha vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Esse texto finaliza com o capítulo 20, com o versículo 20. E sabemos que também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero encerrar essa mensagem, não quero passar tanto da hora. Quem é pobre já teve essa experiência. Um dia você tropeça na rua com um pedaço de metal amarelo, ou uma peça, um anel, um cordão, uma pulseira, e você pega, é um pouquinho pesado, e você olha, é alguma coisa de qualidade, mas você não sabe reconhecer se é ouro ou se não é ouro. Mas quando você quer reconhecer, você leva num profissional, um ourives, e ele vai te dizer se é ou se não é. Quanto às coisas espirituais, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você que reconhece isso, fique de pé em nome de Jesus. Não saia, não vá para outro lugar. O ministério de louvor aqui para a gente adorar o Senhor, terminando, mas eu estou pensando que eu preciso refinar a minha comunhão com o Senhor. Porque há coisas que a gente olha e elas parecem boas. Há coisas que a gente olha e elas parecem muito boas. E às vezes as coisas têm uma aparência que parece que não pode nos enganar. Mas aquele que nasceu de Deus, foi gerado em Deus, ele tem a capacidade de discernir aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que tem valor de verdade. Sabe qual a coisa mais valiosa da minha vida? Sabe qual a coisa mais preciosa da minha vida? Não abro mão dela. É que eu sirvo ao Senhor. Todo mundo sabe que eu não sou o melhor crente da igreja, mas eu sirvo ao Senhor. E a gente está sempre repetindo isso, os pregadores também. Mas o homem de Deus, que nós citamos aqui no Salmo 51, ele clama ao Senhor, está diante dele, ele é o rei, ele se assenta num trono, e os reis tinham autoridade absoluta, podiam fazer aquilo que quisessem fazer. E
Davi muitas vezes usou da sua autoridade, mas quando ele peca, e que ele tem convicção, ciência, clareza de que pecou, ele se confessa ao Senhor. E quando ele pede misericórdia, ele não diz: Senhor, preserva o meu reino, Senhor, me mantém no trono, Senhor, não deixa que eu perca as minhas riquezas, o meu ouro, a minha prata. Não, ele clama ao Senhor e pede: não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Eu quero muito que os crentes da Itaoca sejam muito abençoados. Eu quero muito que você conquiste coisas, e eu quero conquistar coisas também. Eu penso que eu estou imune a estas coisas, ou que eu sou melhor do que você. Não, eu vivo sonhando. Eu vivo pensando que um dia eu vou chegar lá no meu trabalho e vão me oferecer 300% de aumento, e vão me oferecer um lugar melhor para trabalhar numa condição melhor. De vez em quando eu passo por aí e vejo uns carros e eu gostaria de ter um igual. Eu tenho passado em alguns lugares, tenho visto algumas casas e eu tenho desejado ter uma igual, porque também falam isso no meu ouvido um tanto que você nem imagina o quanto. E querem uma casa dessa ou naquela condição, e tudo isso eu quero. Quero carro, quero casa, quero aparelhos de tecnologia de ponta, quero ter o melhor. Mas isso aí são coisas para a gente passar um tempinho aqui, são coisas para a gente se conduzir por um tempinho aqui. Você compra hoje um celular, um smartphone desses aí, e você fica empolgado porque a câmera é de não sei quantos megapixels. Você fica empolgado porque a memória RAM, e hoje ultimamente eu tenho falado disso, e Fernanda sabe tudo disso, a memória RAM é de 4 GB, a memória interna é de 32, expansível até 128, a câmera não sei o que, e aí você compra um negócio desse, paga 2.000, 3.000 reais, e daqui a 6 meses sai um que coloca o seu no bolso, e aí você fica olhando, desejando ter aquele que chegou de melhor. Essas coisas passam. A sua televisão daqui a pouco vai estar obsoleta, os teus aparelhos daqui a pouco vão estar velhos, as coisas que você tem vão ficar por aí, mas aquilo que nós conquistamos em Deus projeta a eternidade, e é para lá que eu estou olhando, é nisso que eu estou pensando. Então esse texto me diz que o Filho de Deus se manifestou, e ele me deu entendimento para entender, para discernir, para compreender o que verdadeiramente vale, o que tem valor de verdade. Eu quero que você se forme, que a sua profissão seja melhor, que você seja um sucesso, que você ganhe dinheiro, mas se nada disso acontecer, ainda assim eu quero servir ao meu Senhor e andar com Ele por toda a minha vida. Porque o Salmo 73, quando depois de um salmista, que é Asaf, ter dito todas as coisas que disse, ele disse assim: quanto a mim, tu me guias pela minha mão direita, e depois me receberás em glória. Meu refúgio em dias de tribulação,